Bom dia, turma. Vamos iniciar nossos conteúdos para a aula de hoje. Nós temos aqui a parte 2 dos conteúdos. Se você quiser parar e dar uma anotada sobre os conteúdos que vocês terão que estudar, além dessa aula que a gente está postando, vocês também podem ir no conteúdo que já está nas salas virtuais, para vocês aprofundar. Lembrando que aqui é uma revisão, né? Então, se você quiser aprender um pouco mais, você pode também ir nos conteúdos que já foram fixados nas salas, no momento em que a aula aconteceu. Então, o meio de pesquisar mais na internet, né? Nos seus livros didáticos. Enfim, quanto mais vocês aprenderem nesse período, melhor vocês sairão nessa avaliação diagnóstica. Para hoje, nós vamos falar sobre os elementos da narrativa, né? Estrutura do texto narrativo, com seus elementos, os marcadores, pontuação, tempos verbais, características do texto literário, a linguagem conotativa e denotativa e figuras de linguagem. As três que a gente estudou nessa unidade. Então, vamos iniciar com os elementos da narrativa, né? Elementos da narrativa. Quando a gente fala em narrativa, a gente está falando em uma história. Essa história, ela pode ser uma história real, que acontece, né, de fato, né? É uma narrativa que não é fictícia. E temos também a narrativa fictícia, que é a sua grande maioria, que é aquela que faz o leitor ficar preso a ela do início ao fim. Fictícia porque é imaginária, mas que tem uns elementos bastante interessantes que faz com que o autor se prenda a ela. Então, para começar, o nosso primeiro elemento é o personagem. Não existe história sem os personagens, né? Esses personagens, eles são as estrelas principais, como aqui diz, né? Eles são criados pelo autor e eles podem ser personagens de pessoas normais, né? Pode ser animais, pode ser objetos, pode ser até sentimentos. Então, não existe limites a esses personagens. Dependendo do tipo de enredo, pode ser uma árvore que fala, né? Pode ser uma cobra. No caso, quem leu O Pequeno Príncipe viu que tem até uma cobra, né? Que falava na história. Uma rosa que falava, né? Então não existe limite para os personagens. É a critério do autor. Mas que na sua construção faz sentido a existência daquele personagem. O espaço, ele pode ser... um espaço é um elemento muito importante porque contribui para a construção da história, de forma que venha a causar um certo tranquilidade ou mesmo tensão no leitor. Então, esse espaço também constrói isso. É importante a presença do espaço. É bom a delimitação, a descrição desse espaço, porque o leitor vai ser situado, vai ser levado para lá. Se a história acontecer num espaço aberto, então é a descrição daquele espaço, toda a apresentação das cenas que vai fazer o leitor visualizá-lo e de repente adentrar naquela história. É importante. É como se ele saísse da sua zona real e passasse para a narrativa, porque o espaço, a descrição do espaço levou ele para lá. Então é muito importante o espaço. O tempo é a passagem, né, das cenas, né? O desencadear das ações que são levadas a partir do tempo. Veja só, esse tempo ele pode ser cronológico, é aquele tempo em que as cenas vão acontecendo uma após a outra, né? Começa com um dia, depois uma semana, um ano, e aí por aí vai, dependendo da narrativa, se ela é curta ou mais intensa, você pode acompanhar dia após dia. A novela, por exemplo, acontece dias após dias, então é um tempo mais longo. Mas existe o tempo também psicológico. As narrativas, às vezes, está contando a história do passado e o autor, o narrador, ele está hoje, agora no presente, e volta para a sua infância. De repente, ele volta para o presente de novo, né? E dali, quando ele volta novamente para a sua infância, já não é mais o tempo que ele está vivendo anteriormente. Então, o tempo psicológico não existe uma cadeia linear. Ele pode estar aqui, voltar novamente para o presente, então fazendo esse jogo sem necessariamente estar vivendo uma cena após a outra. Então, esse é o tempo psicológico. O narrador,
é o responsável para contar a história. Sem ele a história não existe, né? É ele que vai nos envolver. Aquele que o autor cria para envolver o leitor. Esse narrador ele pode ser personagem, pode ser uma pessoa que viveu as cenas, que estava ali dentro daquela história, vivendo toda a tensão junto com os demais que estavam, com os demais personagens, que é o narrador em primeira pessoa, né? Ele conta a própria história que viveu. O narrador em terceira pessoa ele pode ser observador, que é o narrador que observa todas as cenas, né? Também existe a possibilidade de o narrador não participar da história, que ele apenas observa o que está acontecendo. E o narrador onisciente é o narrador que conta a história, que conta o que vê, que é o narrador observador, e ele ainda conta mais, ele conta o que sente os personagens. Ele sente junto com o personagem, então é um narrador onisciente, ele está ali, vai um pouco além da observação. Conta também o que se passa na mente desse personagem. Então, o enredo é o desencadeamento das ideias, é a história em si, né? O enredo é um elemento fundamental para a narrativa, trata do conjunto de fatos, são os fatos, as ações que vão acontecendo uma após a outra. Então, esse enredo ele tem alguns elementos, né, para acontecer, a estrutura do enredo, né, que tem a situação inicial, que é quando o autor apresenta os personagens, mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução. Nós temos também o estabelecimento do conflito. Gente, o que vai ser o conflito? O conflito é o problema. Se não tem o conflito, não teve envolvimento do leitor. O conflito é o problema. Vamos pegar aqui o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe tinha uma rosa e vivia dentro do seu planeta, né? Mas aí ele percebeu a necessidade de conhecer o mundo para poder ajudar a Rosa, né? Que a Rosa se sentia, não estava se sentindo, né? Bem, queria alguma coisa nova para saber, né? Se o príncipe realmente a amava. E também ele estava com medo, né? Da questão dos baobás, que os baobás podiam crescer e de repente virar um problema no seu pequeno planeta. Não, então ele saiu em busca de resposta de algumas coisas que ele não tinha no seu planeta. Então, os baobás e a vontade de saber o grau de amor, de afeto pela sua rosa, fez com que ele saísse no mundo procurando resposta. E aí ele viveu, passou por aqueles planetas, como vocês já acompanharam. Então, aí foi o conflito. O clímax é o momento máximo da narrativa, né? Sim, antes tem o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do conflito, que são as histórias em si. Quando o príncipezinho sai, conhece um planeta, conhece outro planeta, ali é o desenvolvimento do conflito que ele estava vivendo. As pessoas que ele vai encontrando naqueles planetas, ali está dentro do desenvolvimento do enredo. O clímax é quando ele chega no ponto máximo, né? Quando ele descobre muitas coisas e decide que tem que voltar. Então, o momento mais tenso da narrativa é o clímax. É o momento em que o conflito chega no seu ponto máximo. Eu vou pegar aqui um exemplo melhor do clímax do Chapeuzinho Vermelho. O conflito do Chapeuzinho Vermelho é quando ela encontra o lobo. Porque se ela pega os doces da vovó, vai para a floresta, normal, olhando as flores, a natureza, a borboleta, e chega na casa da vovó, entrega as encomendas de sua mãe, né? Então, a história está sem graça, né? O autor disse, vou ter uma ideia, vou colocar aqui um problema para que a Chapeuzinho Vermelho possa viver durante esse espaço, né? Entre a casa da mãe e a casa da avó. Ele coloca quem? Coloca o lobo, um inimigo, né? Do ser humano. Então, ali é o conflito, é o encontro do lobo com a Chapeuzinho Vermelho e toda aquela intenção do lobo em comer os doces da vovó e depois devorar a Chapeuzinho por ele ser um animal carnívoro, né? Então, o conflito é o momento que encontra o lobo. E aí, a partir daí, é que a história vai acontecer. A Chapeuzinho Vermelho vai mudar de rota, né? Vai demorar a chegar, vai chegar na casa da vovó, vai encontrar o lobo lá, enfim. E qual é o clímax? O clímax é quando
o lobo tenta devorar a Chapeuzinho Vermelho, porque aí a atenção do leitor aumenta. Então, o clímax é o momento máximo. E o desfecho é o que acontece, né? Quando tem várias versões, mas vamos pegar a versão em que o lobo come a Chapeuzinho Vermelho. Então, o desfecho, qual é o desfecho? É quando o caçador mata o lobo e consegue recuperar a vovó e a Chapeuzinho. Então, o desfecho terminou no final feliz. Nem sempre o final é feliz, mas nos contos de fadas, tudo termina bem. Então, os elementos da narrativa é isso aí, né? Personagem, tempo, espaço, narrador e enredo. Esses elementos são fundamentais para que a história tenha que prenda você do começo ao fim. Eu trouxe aqui uma história belíssima que você pode ler em casa, né, aí no seu conforto do seu lar, com maior paciência e tentar perceber quais são os elementos dessa narrativa. Eu não vou ler, porque eu vou deixar que vocês mesmos descubram esses elementos. Se quiser, aproveita a oportunidade para já estudar o que a gente já trabalhou. Eu fiz em 2 lâminas, certo? Aqui é a mesma historinha, é a continuação. Então, abraços e agora vamos ao próximo vídeo para nós vermos o próximo conteúdo.